Bom, fazendo aqui agora um exercício de expansão para um sistema fechado, a gente tem que se trata, na questão, de uma expansão adiabática reversível. Adiabática reversível, certo? E o nosso fluido de trabalho vai ser o propileno, que para o propileno a gente tem que a TC é de 365,6 kelvins, a pressão crítica dele é de 46,65 bar e o fator acêntrico é de 0,140, certo? E a gente tem também, a questão nos dá que T1 vale 324,15, a P2 vale 7,5 bar. A gente só tem esses dois dados. Por quê? A questão fala que o propileno está saindo da condição de vapor saturado, né? Então a gente está tendo uma expansão, né, de um vapor saturado. Se é vapor saturado, a gente consegue calcular a pressão no ponto 1, certo? Que a gente tem uma temperatura, e com essa temperatura, né, no ponto 1, porque é no ponto 1 que eu estou tendo uma região de saturação, né? Então aqui, deixa eu desenhar aqui primeiro, a gente tem a TC aqui, eu estou saindo aqui, por exemplo, esse ponto aqui é o de vapor saturado, e eu estou sofrendo aqui uma expansão, eu estou vindo para esse ponto, por exemplo, que é o ponto 2, né? Aqui é o ponto 1. Eu vou desenhar as isotermas aqui, vou tentar, né? Então aqui, essa é a minha T1, e aqui é a minha T2, certo? T2. Bom, eu tenho T1 e P2. Como que eu acho P1? Já que está na região de vapor saturado, por Antoine, a gente consegue calcular essa pressão, né, uma vez que a gente tem a temperatura de saturação ali, certo? Então, eu tenho uma seguinte expressão aqui para o Antoine, para o propileno, que é o Ln de Psat, que é dada em milímetros de mercúrio, depois a gente faz a conversão para bar, 15,7027 menos 1807,53, tudo isso dividido por 324,15, que é a temperatura, né, dada em kelvins ali no ponto 1, menos 26,15. Bom, para achar a Psat, é só, né, elevar o expoente aí dos dois lados. A gente chega aqui a pressão de saturação em milímetros de mercúrio é de 15.323,8 milímetros de mercúrio, e isso em bar é de aproximadamente 20,43 bar, certo? Bom, então, calculamos aqui a P1, certo? Que é de 20,43 bar. Aí a questão, ela pede para a gente calcular T2, a temperatura final do processo e a variação de entalpia no processo, certo? Utilizando aí virial truncado no segundo coeficiente, certo? Para a gente calcular T2, a gente tem que saber que, pelo processo ser reversível, o ΔS ele é zero, certo? Então, vamos fazer, né, usar esse ΔS igual a zero aí, para a gente calcular T2. O ΔS, ele nada mais é do que integral de Cp sobre T dt menos integral de dV dt dp, certo? Essa parcela aqui é para quando eu tiver uma isobárica, né? Então aqui eu vou fazer um caminho isobárico, certo? E aqui é quando eu for usar um caminho isotérmico para calcular o ΔS, para calcular T2, né? E daí, beleza, né? Aqui em cima no diagrama, para a gente visualizar melhor, eu vou começar a fazer um caminho isotérmico, ou seja, eu vou caminhar em cima dessa minha isoterma da T1 aqui, certo? Vou caminhar nela até encontrar a minha isoterma da T2. Aí, encontrando a isoterma da T2, eu faço uma isobárica na P2, certo? Fazendo a isobárica na P2, eu já vou utilizar essa parcela aqui, certo? Eu vou sair da
T1 até a T2, que eu não tenho, certo? E aqui no caminho isotérmico, eu estou indo da P1 até a P2, certo? Aí aqui, lembrando, essa parcela do dV/dt, eu conheço porque ela está na isoterma da T1. E eu tenho a T1, certo? Então, na hora de fazer iterações, eu não vou precisar fazer iteração nessa integral de dV/dt, certo? Que nada mais é, né, esse dV/dt aqui, dV/dt, nada mais é do que o quê? É o R sobre P mais dB/dt, certo? Aí eu vou integrar em dp, enfim, a gente vai ver aqui de novo. Desenvolvendo um pouquinho aqui, eu tenho a integral de T1 até T2, que eu não tenho, né, a T2, Cp sobre T, dt, menos o R ln de P2 sobre P1, menos dB dt delta P. Esse delta P aqui nada mais é do que P2 menos P1. Isso tudo aqui tem que ser zero, certo? E aqui na calculadora, para a gente fazer as iterações para achar T2, no lugar de T2 eu coloco o Y na calculadora. E aqui dentro da integral eu coloco em função de x, né, para calcular a integral definida, certo? Aqui eu conheço o dB/dt. O dB/dt na T1 vale 1,9817 centímetros cúbicos por mol Kelvin, certo? Com isso, a gente é capaz, então, de chutar valores para T, no caso Y na calculadora, né, para ver o comportamento do ΔS e chegar no T2, em que ΔS é bem próximo de zero. Então, montando aqui a tabelinha, dada em Kelvin, aqui ΔS, chutando valores aqui, eu vou começar a chutar para 300 kelvins, né? Porque como está ocorrendo uma expansão, a minha temperatura no ponto 2 vai ser menor que a temperatura no ponto 1. Então, né, vou chutar 300 ali, a gente tem um ΔS de 0,6873. Eu vou diminuir mais um pouco, vou botar para 280. A gente vê que o ΔS cai para 0,1604, certo? Então, eu vou continuar diminuindo até chegar num ΔS próximo a zero. Eu vou colocar aqui agora 274 kelvins, eu chego em 0,0002, que é praticamente zero. Então, a nossa T2 é de 274 kelvins, certo? Agora, com a T2, a gente é capaz de calcular o ΔH do processo, certo? Que nada mais é do que integral de Cp dt mais integral de V menos dV dt vezes T dp, que desenvolvendo mais, fica aqui a integral de Cp dt, né? Mais o B vezes o ΔP menos o dB dt vezes T vezes ΔP, certo? Aí aqui, esse B é o B na T1 e esse dB dt é na T1 também, porque eu estou, né, essa parcela aqui é a parcela no caminho isotérmico. E aqui na expansão, eu começo na isoterma da T1. E eu conheço a T1. Então, a gente já tem tudo calculado aqui, né? O B aqui na T1, ele vale menos 292,5925 centímetros cúbicos por mol, certo? Agora é só tacar os valores aí, e lembrando que aqui eu estou saindo de T1 e indo para T2. A T2 a gente calculou, né? Aí é só tacar aqui o Cp, nada mais é do que o R, né? Vezes o polinômio do propileno, que o polinômio do propileno é 1,637 mais 2,76 vezes 10 a menos 3t, certo? Menos 6,915 10 a menos 6t quadrado. Aí é só tacar isso dentro e calcular. E lembrando que essa parcela aqui, ó, essa parcela aqui vai me dar valor em bar centímetro cúbico por mol. Depois eu tenho que, né,
dividir por 10 para somar com essa parcela aqui que já está em joule por mol, porque o R aqui de cima a gente já usa como sendo 8,314, certo? E daí fazendo as continhas a gente chega que ΔH é de menos 2046,55 joules por mol, certo?